início de trabalho, eu sou muito grato assim a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem muita importância. Nosso trabalho vai fluindo devido à importância de cada elemento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 23 de agosto de 1929. É muito importante assim a gente lembrar que em 1929 aconteceu muitas coisas sérias e importantes. Teve assim um movimento financeiro que prejudicou muitos países, teve um movimento assim. Mas espiritualmente foi o início do juízo. O início aconteceu nessa época, o juízo final. E é muito importante assim porque se a gente conversa um pouco com os nossos ascendentes, aquelas pessoas que já se apresentam muitos anos, então a gente vai observando assim que a fase da nova época sempre falaram, e devido a isso sempre foi propagado de boca em boca que teria uma transformação. Cada espírito humano tem que lembrar assim, que tem a transformação interna, mas ele também tem que ter a transformação. Uma transformação, a pessoa acha assim que ela vai ter a transformação quando tiver a transformação externa. Mas com a transformação externa, só vai sobreviver aqueles que tiveram antes a transformação interna. Então, uma transformação interna está relacionada ao jeito que a pessoa fala, o jeito que ela se veste, o jeito que ela se alimenta, o jeito que ela se comporta, as palavras que a pessoa usa. Então nós sabemos assim que através dos ensinos, no princípio era a palavra. Então a palavra ela vem antes e a pessoa tem que saber a significação da palavra. Aquela palavra que ela está usando, qual é a significação, porque com a significação tem a força, tem a vida, e nós vamos observando assim, que nós somos hoje aquilo que nós pensávamos numa época anterior. A pessoa pode não lembrar do que ela pensava, mas se ela começa a estudar o livro Na Luz da Verdade, ela vai observando que começa a vir o passado dela. Então nós temos que lembrarmos assim, que dentro de nós tem um sistema de memorizar aquilo que vivenciamos. O que vale para o espírito é o que foi vivenciado. Quando uma pessoa tem facilidade para falar, tem dificuldade de colocar a mão na massa, então essa pessoa se encontra numa condição que ela tem que ter uma transformação. A fala tem que condizer com aquilo que a pessoa é. E a pessoa só é conhecida pelos seus atos. Não é pelo que ela fala, é pelos atos. E tem um ensino muito importante que fala assim, pelos seus atos te reconhecereis. Isso é verdadeiro. Porque anteriormente existia poucos cursos de aprendizados. Então o aprendiz ficava perto do veterano, aquele aprendiz que dedicava mais tempo e que muitas vezes fazia anotação por ele mesmo para auxiliar na memorização daquelas informações, aquele aprendiz tornava-se um profissional mais rapidamente do que os outros que entrou no mesmo período que ele. Então, na nossa vida interna, a pessoa tem que lembrar assim, que nós, através dos milênios, nós fomos nos acomodando. Nós não fomos fazendo verificação daquelas informações e não fomos vendo conosco mesmo se aquelas informações estavam de acordo para o nosso espírito. E muitas vezes nós repetimos as informações sem mesmo tê-las vivenciado. Quando uma pessoa fala algo, dá uma informação, aquele que está mais atento pergunta, você viu? Você estava presente? Então é dito assim, que aquele que está repetindo aquelas falas, ele tem que ser muito cuidadoso, porque nas transformações ele não se encontra preparado para essa transformação.
Então, o costume que nós temos de achar assim que podemos deixar para depois é bem interessante, porque depois é quando. E nós temos o conhecimento assim nos fios sanguíneos, nos conhecidos de trabalho, que a pessoa apresentava ainda com poucos anos e já largou o corpo de matéria grosseira. Quando é que é o nosso tempo na matéria grosseira? Então nós temos que viver intensamente o momento em que nós nos encontramos. Temos que sair desta acomodação de fazer a diferença. E a diferença é bem simples assim, porque quando a pessoa faz, ela não fala, porque ela requer todo um sistema de atenção e requer um sistema de ver como o centro motor está executando aquilo que ela está vendo. (23 de agosto de 1929). Cada espírito humano tem que lembrar assim que ele precisa de tirar as diferenças. E essas diferenças a gente sabe que existem. Tem que lembrar que o mais importante na vida da pessoa é que ela também tem que parar com aquelas brincadeiras. Então as brincadeiras, as falas, não levam a lugar nenhum. E a gente vai confirmando assim que aquele que tem um comportamento assim, ele não comporta com uma pureza. É sempre numa maneira de não valorizando o outro. Então essas brincadeiras a gente tem que parar. Isso é bem forte. E a gente tem que desenvolver uma maneira também, através do conhecimento do livro Na Luz da Verdade, como nós fazemos a nossa oração. E nós temos que lembrarmos assim, que um filho, ele não pede para o pai toda hora aquilo que ele está querendo. Também ele faz os pedidos com mudar o grau é de como a pessoa consegue conviver melhor com ela. Uma outra condição bem importante é do aprendiz, que ficou perto daquele profissional um tempo depois, quando surge algo para ser solucionado naquela profissão, aquele mestre que o ensinou Então a nossa vida, ela é bem importante, porque toda a época da nossa vida, nós é que somos responsáveis. Então às vezes um filho fala assim para o pai, por que o pai não influiu? Tem muitos motivos por o pai não ter tido aquela influência. Nós tínhamos que lembrarmos assim que numa condição de transformação, os sábios também falam pouco. Não é o silêncio do omisso, mas o silêncio do sábio. Quer dizer que se o pai não influiu, é justamente pelo fato assim do filho comportar-se de uma maneira que não adiantaria explicar a ele. Teria que ter feito um trabalho já na formação daquela criança. Então a delimitação do espaço dela, tanto o espaço físico como o espaço dela da participação. Isso é da responsabilidade do adulto. Então esses conceitos que nós recebemos, de que a realização de uma mulher se encontra na maternidade, a pessoa também teria que estar fazendo um trabalho de ela ter uma melhora dentro dela, de saber assim que aquela criança vai vir com a constituição dela e ela teria que ter um conhecimento de alimentos, porque vai ser necessário para a formação daquele corpinho. Não é somente ter o filho, é ter o conhecimento de que aquilo precisa. Os animais possibilitam esta condição. E quando há escassez de alimentos, então ele sabe assim que a sobrevivência mais importante é a dele. Então ele abandona os filhotes. Então o espírito humano ele é dotado de mais qualidade e então ele tem a capacidade de ver antes. E para nós vermos antes, nós tínhamos que nos encontrarmos assim, com os conhecimentos dos ensinos. Então as transformações é antes,
Não é depois que aconteceu. Um esforço é a vida toda. E o esforço para nós conhecermos o nosso corpo físico é a vida toda. O esforço para ver as nossas tendências é a vida toda, não é mais ou menos. E nós sabemos assim das necessidades que nós temos. Aquela condição muito importante que dificilmente tem uma pessoa